Olá pessoal, tudo bem? Direto aqui do Guarujá, mais precisamente da Vila Santa Rosa, né? E passar uns dias aqui acompanhando a enfermidade da minha mãe, que se Deus quiser amanhã já vai estar bem. Mas eu gostaria, nesses dias de reclusão aqui no Guarujá, esperando os procedimentos médicos aí da Dona Neide, ela vai ficar bem, se Deus quiser, para ler e reler um autor de quem eu tenho profunda admiração, que é o Josué de Castro, não é? Um médico, um especialista, um escritor, né? Um político, um especialista no estudo da fome no mundo, foi um grande ativista no problema da fome, né? Da desigualdade, sobretudo, e que defendeu ao longo de sua vida uma melhor distribuição de riquezas e de alimentos entre os povos do mundo. Josué de Castro deixou um legado muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, com base nos seus estudos, com base nas suas pesquisas, apontar os principais problemas da desigualdade. Ele vai dizer, por exemplo, que a seca no Nordeste, no polígono da seca, realmente é algo que dizima a população nordestina, sobretudo depois das três grandes crises, as três grandes secas de 1877, de 1915, né, que até gerou o famoso romance O 15, da cearense Raquel de Queiroz, e em 1932. Em 1935, ele faz um discurso no Parlamento Nacional dizendo que sim, a seca é um problema, mas ela não é um problema isolado. Naquela época, alguns deputados sugeriam, né, a gente está aí quase no Estado Novo de Vargas, mas alguns deputados do Parlamento Nacional defendiam o êxodo forçado, a transferência de cidadãos de suas cidades de origem no Nordeste para as outras regiões menos habitadas do país, mas que, segundo eles, teriam melhores condições de desenvolvimento, de sobrevivência, sobretudo na agricultura, como era o caso do Mato Grosso e de Goiás, né? E o que Josué de Castro achava um absurdo. Josué de Castro, famoso pela Geopolítica da Fome, a Geografia da Fome, e também por aquele livro Homens e Caranguejos, né? E aos 27 anos de idade, ele escreveu esse livro aqui, que é o Documentário do Nordeste, que nada mais é do que uma raccolta, né? Uma série de textos, alguns contos, inclusive, algumas crônicas, de temas ligados ao problema da desigualdade e ao problema social do Nordeste. Esse livro que eu tenho em mãos, Documentário do Nordeste, conta com o prefácio de Olívio Montenegro, e ele está, em 1965, na sua terceira edição. A editora é a editora Brasiliense. Então eu gostaria, a partir de hoje, de fazer algumas leituras acerca dos textos, né? E eu vou começar falando da cidade natal de Josué de Castro, que é o Recife, né? Então o primeiro texto dessa série de leituras que eu farei deste livro, Documentário do Nordeste, é A Cidade, e ele vai falar do Recife. O Recife, capital do Nordeste, não é cidade de uma só cor, nem de um só cheiro, como muitas encontradas por Kipling em suas viagens, que depois as podia evocar admiravelmente num só adjetivo, expressão de um estado sensorial. Longe disto. Por seu arranjo arquitetônico, pela tonalidade própria de cada uma das suas ruas, o Recife é desconcertante como unidade urbana, impossível mesmo de caracterizar-se. Casas de todos os estilos, contrastes violentos nas cores gritantes das fachadas. Cidade feita de manchas locais diferentes, não há por onde se possa apanhar na fisionomia das casas o tom predominante da alma da cidade. A Praça Rio Branco faz mesmo lembrar Hamburgo, pois não é mesmo um assombro para o viajante que vem da Europa? Quem diria que desse outro lado do Atlântico, no Brasil, país de mestiços e bem nos trópicos, o viajante iria topar com um espetáculo destes, logo no primeiro porto que o navio toca. Espetáculo típico de cidade europeia e das grandes.
Salta o viajante do paquete, desce ao longo dos armazéns e desemboca mesmo na Praça Monumental. 5 avenidas se abrindo em leque, com magníficos estabelecimentos comerciais. Ruas largas, limpas, retas, com as filas inquebrantáveis dos edifícios uniformemente solenes. Bancos, telégrafos, companhias de vapores, prédios asseados com um ar de disciplina e de riqueza, de recato mesmo e de desconfiança europeias. Os homens de poucas palavras tratando dos seus negócios, fisionomia inteiramente europeia. É verdade que essas ruas são curtas, curtinhas mesmo, se acabando logo ali adiante, na beira do rio. Mas quando elas se acabam, lá vêm as pontes lançadas elegantemente sobre o Capibaribe. E depois outras praças, a da Independência e a da República, com seus palácios e palacetes, do governo, da justiça, do Diário de Pernambuco, todos feios, feíssimos, mas também monumentais, como nas grandes cidades europeias. As pontes nos trazem ao bairro de Santo Antônio, das repartições públicas, das casas de modas, do comércio e varejo, dos cinemas e das confeitarias, e da elegância da Rua Nova, cheias de casas velhas. Ainda a fisionomia europeia, mas não a Paris, nem a Hamburgo, e sim a Lisboa, num mais à vontade muito português. Casarões de 3, 4 andares, pregados a meias águas só de andar térreo. O bairro da Boa Vista continua com magros sobrados de varandas de ferro espremidos pela Rua da Imperatriz abaixo. Já São José tem um aspecto quase suburbano, inteiramente diferente, com suas ruas atropeladas, enoveladas, com suas casas em promiscuidade, com seus pequenos funcionários públicos de vida apertada para parecer classe média, morando em casinha de porta e janela, e com seu comércio de artigos baratos com preços apregoados nas portas por árabes e turcos. Ruas estreitas, becos, travessas, confusão. O aperto da rua direita e da rua do Livramento. Cenário oriental. Mercado de miudezas e de chitas vistosas pregadas nas fachadas das casas de nomes ingenuamente deliciosos. A simpatia, a magnólia, etc. 2 irmãos, Madalena, bairros antigos, históricos, tradicionais, velhas igrejas barrocas recatadas, porém, sem o excesso de ornamentação que, em geral, o estilo comporta, como, por exemplo, nas do México. Como uma catedral que vi em Puebla e tive a impressão de momento que um pé de vento ia desmanchar o redilhado da fachada de tão redilhado que era. As do Recife são mais pobres e mais discretas, porém de uma graça e doçura bem espirituais. Bairros de antigas residências patriarcais dos hospitaleiros senhores de engenho. Casas de 30 quartos, com 8, 10 janelas de frente. Casa Amarela, bairro de residências novas, algumas ostensivamente ricas e de mau gosto, onde moram alguns usineiros enriquecidos de repente, outras bonitinhas, algumas interessantes, bem acabadas. Cor universal. Afogados, Pina, Santo Amaro, zonas dos mangues, dos mocambos, dos operários, dos sem profissão, dos inadaptados, dos que desceram do sertão na fome e não puderam vencer na cidade, dos rebelados e dos conformados, dos vencidos. Zona dos Mocambos, cidade aquática com casas de barro batido a sopapo, telhados de capim, de palha e de folhas de Flandres, cumbucas negras boiando nas águas. Mocambos, verdadeira senzala remanescente fracionada em torno às casas grandes da Veneza americana. Poesia primitiva de negros e mestiços fazendo Xangô e cantando samba. Fisionomia africana. O Recife é todo esse mosaico de cores, de cheiros e de sons. Nesse desadorado caos urbano, reflexo confuso da fusão violenta de várias expressões culturais, só uma coisa tende a dar um sentido estético, próprio à cidade. A absorver e a anular os efeitos dos contrastes desnorteadores, dando um selo inconfundível à cidade.
É a paisagem natural que a envolve. O seu mundo circundante, com seus acidentes geográficos e sua atmosfera sempre em vibração, varada em todos os sentidos pelos reflexos intensos da luz sobre as águas. Este ar e este solo, onde assenta a cidade do Recife, e donde a cidade tira toda a vida de sua fisionomia, são efeitos exclusivos dos rios que a banham, do Capibaribe e do Beberibe. Por toda a cidade eles correm em zigue-zague, passando aqui e acolá, debaixo de uma ponte, dando ar de sua doçura à paisagem. Cidade de paisagem doce, em pleno Nordeste adusto. Heródoto dizia que o Egito era um dom do Nilo. Tudo lá era fruto das águas, terra, economia e religião. Também o Recife, essa pitoresca cidade discreta e envolvente, é um dom dos seus rios. Das águas dos seus rios encontrando as águas do mar, formando bancos de pedras, recifes. Rios que deram origem à cidade e foram importantes fatores de sua história. Rios nativistas, como os chamou Arthur Orlando, que ajudaram a expulsar da pátria o invasor holandês. Rios valentes, aos quais o caboclo do Nordeste empresta em sua fantasia uma alma impetuosa e violenta de quem nasce predestinado à aventura. Alma igual à do próprio caboclo nordestino. Rios que vêm de muito longe, disfarçando no acaso de seus coleios a ânsia de se encontrarem. O Capibaribe que vem de mais longe, da Serra dos Jacaracás, nos Cariris velhos, desce aos trancos por cima das pedras, encontrando cidades e povoações, contando simbolicamente todas as peripécias da vida no sertão. Ora num tom humilde, quando é tempo de seca e de necessidade, escorrendo pelo meio do leito ardente seu escasso fiozinho de água, muito em silêncio, com medo que ao menor ruído sejam atraídas as bocas sedentas para chupá-lo até a última gota. Ora num tom de pabulagem, transbordando das margens a opulência das suas águas ruidosas, relatando a abundância das terras onde as chuvas fertilizantes se derramaram copiosamente. Na descida vão as águas, refletindo sempre paisagens diferentes, cada vez mais acolhedoras. O duro leito de pedras transforma-se num fofo lençol de areia e a paisagem árida do sertão, com os cactos eriçados de espinhos e as folhas afiadas das macambiras, vai se amolecendo em aspectos mais doces, com tons de verde úmido e carregado da vegetação do brejo. As águas ansiosas passam, porém, indiferentes à paisagem, indiferentes aos encontros com os pequenos afluentes generosos que trazem suas águas para ajudar o rio a descer nessas terras do Nordeste, onde se ajuda a tudo e a todos. Afluentes humildes, mas que também contam suas histórias. Ribeiro do Arroz, Ribeiro do Urubu, da Grota e da Fenda, do Mel e da Cachaça, do Pau da Arara, da Pedra Tapada e não sei mais de onde. O Capibaribe continua descendo, surdo a essas histórias, cego ao regionalismo das paisagens, na ânsia infinita de encontrar o outro rio de fama. Cadê o Beberibe? Aparecem mais afluentes modestinos, o Camaragibe, o Monteiro, o Tegipió, mas cadê o Beberibe? Já dentro da cidade, o Capibaribe lança um braço para um lado, segue para o outro lado, fazendo um cerco para o Beberibe não escapar. Alcança-o logo adiante, e aí os dois rios se entrelaçam, se confundem e se afogam nas suas águas misturadas, esse prazer profundo das ânsias causadas pelas distâncias percorridas. Dois aventureiros de fama que se juntam com satisfação para contar suas aventuras. No ímpeto do abraço bárbaro, as águas se avolumam, se espalham e, tontos da alegria do encontro, os rios perdem o rumo, saem embriagados a cambalear pelos baixios, a se esfrangalhar pelos charcos, a se deitar pelos remansos, formando nessa boemia de suas águas as ilhas, os canais, os mangues, os pauís, onde assenta esta saborosa cidade do Recife,
resumo das aventuras heróicas que os rios contaram e continuam contando ao se encontrarem numa praia do Atlântico. Recife, telhados, torres e cúpulas, ondulações, ruínas históricas, lendas portuguesas, holandesas e afro-brasileiras. Recife, azulejo lavado de luz à sombra dos coqueiros, boiando nas águas. Que lindo texto de Josué de Castro! Que poético Josué de Castro! Que maneira maravilhosa que ele faz desse cruzamento, desse encontro quase sedutor, quase carnal entre o Capibaribe e o Beberibe, e essa dança das águas, esse encontro, esse cruzamento da epiderme das águas, onde se assenta essa Recife generosa, linda, multicultural, colorida e principalmente dessa mistura de África, de Portugal, de Holanda, indígena também, por que não, onde assenta sob um azulejo de luz. É muito bonito esse texto do Josué de Castro, grande Josué de Castro, um homem que o Brasil não pode esquecer, e eu aqui no meu exílio forçado no Guarujá, aqui na Santa Rosa, achei por bem fazer a releitura do Documentário do Nordeste do Josué de Castro, terceira edição, 1965, e o Josué de Castro morreu cedo, morreu na década de 50, se não me engano, mas que deixou uma obra volumosa e um grande estudioso do problema da fome, e que nos traz nessa abertura, nesse primeiro texto do livro Documentário do Nordeste, que é uma coletânea de contos e crônicas, uma maravilhosa, inspiradíssima e poética descrição sobre a sua Recife natal. Viva Josué de Castro!